Aleluias, graça completa para você que está nos assistindo nesta manhã. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 4 de Apocalipse, então presta bastante atenção porque tem muita informação importante nesse capítulo 4. Então já para a gente começar, antes da leitura do verso em si, alguns dados são importantes serem falados. A primeira informação é a seguinte: as revelações das 7 igrejas que a gente leu, João ainda ele não tinha sido arrebatado. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que estava sendo passado para as 7 igrejas não tinha sido no alto. João não tinha ainda subido para o alto. Toda aquela revelação que ele tinha recebido tinha sido através de Jesus ou através de um anjo que foi até ele se comunicar. Por quê? Porque nós estávamos ainda falando sobre um período da lei. Então é só a partir do capítulo 4, que é onde a gente vai chegar hoje, é quando ele sobe para o alto. Então, tudo o que a gente viu antes a respeito das 7 igrejas tinha sido a respeito de uma visão que Jesus tinha dado a João, ou talvez sobre um anjo que foi até lá e comunicou tudo a ele. Então, a partir de agora, do capítulo 4, é que ele consegue esse elevador aí, vai lá para cima e tem algumas revelações de fato lá do alto. Tá certo? Então a gente começa aqui lendo o capítulo 4, verso 1, que isso ocorre após a visão das 7 igrejas. Então aconteceu a visão das 7 igrejas e aí acontece isso agora. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Quais são as coisas depois dessas? São as coisas que ele já tinha revelado a respeito das 7 igrejas. Mas agora ele revelaria coisas que seria necessário João subir. Dados importantes que não acontecia no antigo pacto, por mais que a gente ainda estava naquele processo de transição. O fato de João ter conseguido subir para o alto, ou na realidade ser arrebatado, é porque o véu que separava o céu da terra, ou aquele lugar ali que ninguém podia subir ou descer, o véu já tinha sido rasgado. Por quê? Porque lá em Mateus 27, verso 51, se a apóstola quiser colocar, ela pode. Mateus 27, 51, vai falar que o véu do santuário ele foi rasgado. E o que seria esse véu? Seria aquilo que impedia as pessoas de subirem ou descerem. Então, todas as pessoas que tinham morrido, ou os espíritos, que estavam lá no céu, eles não tinham acesso a poder subir ou descer. Então, como João, ele já estava naquele período que Jesus ele já tinha morrido, que Jesus já tinha até se comunicado com ele naquela semana que ele estava lá no céu, todos esses fatos já tinham ocorrido. Então, João, ele tinha esse acesso a poder subir porque o véu tinha sido rasgado. E abriram o céu. Coloca 51 para a gente ver o contexto, por favor. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu-se a terra e fenderam-se as pedras. Vamos ver o 52. E aí no verso 52 ele diz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, muitos corpos que estavam dormindo foram ressuscitados naquela época também, mas o fato importante é o seguinte: Apocalipse 4:1. Por que João ele conseguiu ser arrebatado? Porque o véu já tinha sido rasgado. Então, se o véu não tivesse sido rasgado, Jesus ele nunca falaria, ou Deus nunca falaria: olha, sobe para cá, que eu vou te falar as coisas que vão acontecer. Então, isso é um fato inédito que estava acontecendo naquela época. O fato de João conseguir subir para ouvir as coisas que estavam acontecendo. Então, é muito importante entender isso, que ele consegue subir a este local. Então, gente, dados importantes que a gente precisa pegar nesse versículo aqui. Hoje a igreja ela recebeu a capacidade de ser arrebatada. Não arrebatada no sentido de acontecer só quando morrer. Hoje, mesmo que você esteja vivo, você consegue ir para lugares espirituais. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 12... não vou saber o versículo, eu só sei que é um dos primeiros. Ele vai falar lá em 2 Coríntios 12, a capacidade de você ir até o paraíso. Então lá em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo conseguiu viver o que João viveu, de ser arrebatado, de ir
Sabe-se Deus aonde? É esse aí o verso mesmo. Ele até fala que não sabe se é no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Então ele ouviu palavras até inefáveis. Então isso não é uma capacidade que a igreja precisa esperar morrer para acontecer. Lá na época de Jesus, e até a gente pode dizer que o Espírito Santo nem tinha ainda descido sobre toda a carne, que é quando João ele é arrebatado. Ele conseguiu ir ao terceiro céu. Imagina nós hoje sendo um só Espírito com o próprio Deus. E até o apóstolo Paulo, após João ter subido, o apóstolo Paulo confirma isso, falando que ouviu palavras inefáveis. Então, olha, hoje, se a terra não te está dando benefícios de resposta, o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3:2, busque as coisas que são lá do alto. Então, essa é uma informação importantíssima para a igreja, e que a igreja não pode esperar morrer para chegar no alto. A igreja pode chegar no alto hoje. Isso é uma confirmação de Deus querer falar coisas com a gente que na terra não são possíveis de entender. Porque muitas das vezes o que acontece? Deus ele tem um plano para mim e para a sua vida. E Ele quer passar um plano que aqui na terra não é capaz de ser discernido. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, o homem que é carnal, ele não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus. Em outras palavras, ele considera loucura o que Deus fala. Então, como que esse homem carnal aqui, vamos dar uma lida para falar. Ora, o homem natural não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vai ter assuntos que Deus vai ter comigo e com você, que se você não subir para o alto, você não vai conseguir discernir, você não vai conseguir entender. Deus vai falar, e você vai ficar falando que é loucura, você vai falar que não faz sentido, você vai falar que não tem jeito, você vai falar que é impossível de acontecer, mas é por quê? Porque você ainda está vivendo com os valores aqui da terra. Imagina se o apóstolo João, que foi o responsável por Apocalipse, ele fosse tentar interpretar o que Deus estava falando enquanto ele ficasse só na terra. Por isso que Jesus ele chega para ele e fala, olha, como ele fala em Apocalipse 4:1, você precisa subir aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer. Então, olha, muitas das vezes o nosso ministério ele fica travado, porque a gente não sabe nem o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. Por quê? Porque quando a gente está em Cristo, a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 21 e 22, ele vai falar que nós temos acesso a todas as coisas. A gente tem acesso ao presente, ao futuro, aos seres humanos, à vida, à morte. Ele fala assim, tudo é vosso, tudo te pertence. Então, quando você está em Cristo, quando você está nas alturas, automaticamente você vai viver na onisciência de todas as coisas, de todos os tempos. Então, em outras palavras, o que acontece quando você sobe para o alto? Você vai pegar informações de coisas futuras. Então, muitas das vezes você tem um ministério e você desiste do seu ministério. Por que muitas das vezes as pessoas desistem do ministério? Porque não sabem o que vai acontecer no futuro. Porque fica com medo das situações presentes, que são às vezes bem assustadoras. Mas o que o apóstolo Paulo ele tinha como benefício? Ele ia lá para o alto. E quando ele ia lá para o alto, ele pegava informações do que a vida futura dele iria ser manifesta. E aí ele chega para a igreja de Corinto e fala assim, 2 Coríntios 4, acho que deve ser 17. Vamos ver o que ele fala lá, 2 Coríntios 4, 17. Ele chega para a igreja de Corinto, 4, 17. Calma aí, gente, rapidinho que eu vou ver ali. Agora foi, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que como ele estava no alto, ele não estava vivendo de valores terrenos, ele estava ouvindo o que Deus falava no alto para ele poder compreender, automaticamente ele sabia que a leve e momentânea tribulação que ele estava passando não era nada perto do que seria revelado.
Então é muito importante a gente entender que quando nós estamos no alto, com esse benefício, a gente não vai desistir do nosso chamado, a gente não vai desistir das pessoas que estão ao nosso lado, a gente não vai desistir da carreira que o Senhor nos deu, porque tudo isso, o apóstolo Paulo fala em Hebreus 12:1, é só uma carreira proposta. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou na graça e se eu estou na graça está tudo muito que bom. Calma lá, é só uma carreira proposta. Muitos desistem dessa carreira proposta dos primeiros passos. Então é muito importante entender que para que essa carreira proposta, ela não seja cancelada na primeira temporada, se é que você me entende, às vezes uma série ser cancelada na primeira temporada é uma das piores notícias, mas muitas das vezes a gente está cancelando a nossa carreira eterna já nos primeiros dias, já nos primeiros anos, já nos primeiros momentos. Mas por quê? Porque a gente não fica no alto. E o Senhor, Ele fala que é do alto que vai vir os recursos. Por que que os recursos vêm do alto? Efésios 1:3 vai declarar que toda a sorte de bênçãos estão nas regiões celestiais. Então, se eu não estiver nesse local de bênção, eu vou estar onde? Então, é muito importante a gente entender o porquê que João tinha que ir para o alto. Porque ele ia ouvir coisas que o homem natural ele não conseguiria entender e talvez ele nem chegaria a escrever. Então, para João ter essa maturidade espiritual, ele teve que subir no alto, mas um ponto muito importante, gente, volta lá para mim, por favor, em Apocalipse 1:4, que é um ponto muito importante do que é falado, se eu não me engano, fala sobre porta. O apóstolo João, em Apocalipse 4:1, ele vai... Não é 1:4, eu falei errado, é 4:1. O apóstolo João, em Apocalipse 4:1, ele fala que foi arrebatado, que ele vai subir. Só que a primeira coisa que acontece é que quando ele olha, ele vê uma porta aberta no céu. Gente, não é todo mundo que tem essa porta aberta no céu. Antes fosse todo mundo. Então, se você é o que tem uma porta aberta no céu, hoje você tem uma oportunidade de ouvir a palavra, você tem uma oportunidade de compreender o que Deus fala, isso não é para todo mundo. E essa porta, ela não vai ficar aberta para sempre. Porque assim como Deus ele fala, e agora eu não lembro onde estava escrita, porque eu li quase agora, no estudo com a apóstola, Deus é o que abre, mas Deus também é o que fecha. E essa porta, o próprio Deus ele pode fechar na minha e na tua vida. Se a gente não tomar cuidado, essa porta ela não vai ficar aberta para sempre. Então eu não vou ficar todos os dias falando assim, eu estou vendo a porta aberta, mas qualquer dia eu entro lá, qualquer dia eu entro lá. Não, João quando viu essa porta aberta, o que ele fez? Vou agora, preciso ir nesse exato momento. Então, quando Deus ele te convoca, quando Deus ele te chama, quando Deus te dá uma revelação, não é para você pensar se você vai embarcar ou não. Você precisa ir imediatamente. Por quê? Porque o ato do apóstolo João ter ido imediatamente, isso produziu para ele uma história que está sendo lembrada até hoje. Então, olha a diferença daquele que fica pensando. Vou dar um exemplo de um apóstolo que ficou pensando na Bíblia. Pedro, quando você vai ler aquela passagem dos animais que descem, ele precisaria comer ou não, ali ele ficou pensando, eu não vou comer, não vou comer, não vou comer. Nessa dele ficar questionando ou pensando se vai obedecer a Deus ou não, outros apóstolos aproveitaram a porta aberta. Então presta bastante atenção que se você não estiver fazendo com a porta que foi aberta para você, os outros vão aproveitar da porta que está aberta. Então presta bastante atenção que às vezes a honra deveria ser sua, a glória deveria ser sua, mas aí, por você não entrar nessa porta, acaba se abrindo portas para que outras pessoas cumpram o propósito e o chamado que Deus tinha dado. Então presta muita atenção, porque às vezes, o que está acontecendo? Deus ele coloca uma porta aberta que ninguém pode fechar, mas acaba que você não entra. E o que vai acontecer se você não entrar? Sabe, porque vou dar um exemplo. Deus marca uma intercessão. É um exemplo, tá? Deus te coloca para orar. Mas aí você não sai da terra. A porta abre, mas você fica aqui na terra. A hora de adoração a Deus. Vou dar um exemplo, louvor, tá? Por mais que a gente não louve a Deus só no louvor. A hora da palavra também é uma espécie de adoração. O cultuar a Deus da forma como Ele quer, já é uma adoração a Deus. Mas suponhamos que durante o culto, a porta abriu, mas você ficou. Vamos dar um exemplo, na hora da oração, a porta abriu,
mas você ficou. Você não chega nem a entrar. Mas por que às vezes a gente não chega a entrar nessa porta aberta? Porque a gente fica olhando as coisas, a gente fica preso, embaraçado aos sentimentos. E engraçado que essa igreja aqui de Apocalipse, ela é descrita como uma igreja que tinha pouca força. Mas mesmo assim, a porta ficou aberta para eles, porque eles aproveitaram da pouca força deles para ter fidelidade. Então, às vezes você vai falar assim, mas eu sou o menor dos menores. Paulo também se via desse jeito. Se você for ver lá em Efésios 3:7 ou 3:8, se eu não me engano, ele vai falar que ele é o menor dos apóstolos, ou o mais errado de todos os apóstolos. Isso era porque ele estava com muita pouca base de arrependimento para si mesmo. Mas no que isso importa? É que mesmo talvez ele vendo que ele era o menor de todos, ele teve essa possibilidade, gente, de ter uma porta aberta para ele, uma porta espiritual. Então, olha, todos os dias uma porta espiritual é aberta na sua vida, para que você receba mais de Deus, para que você escute uma novidade de vida, para que você adore Ele. E eu não estou falando só em momentos de culto, tá? Eu estou falando em todo o tempo essa porta é aberta. Mas se você vê a porta aberta, você fala assim, ó, essa porta abriu, mas eu prefiro a outra porta. Mas eu prefiro a outra porta. Tome cuidado, porque com o Senhor tem uma passagem assim, ó, a gente não pode enganar o Senhor e nem enganar a nós mesmos. Porque com o Senhor ninguém vai conseguir persuadi-lo, ninguém vai conseguir enganá-lo. Então, quando a gente começa a ver a porta aberta e não entra, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde essa porta fecha. Volta lá em Apocalipse 4:1, porque a gente explicou sobre a porta, e a voz que se manifestou foi uma voz de trombeta. Tá? Segundo os padrões humanos, como se dizia, uma voz de trombeta seria uma voz de autoridade. Então presta bastante atenção. Quando a voz ela fala com você, não precisa ser uma voz de trombeta, tá? Não sei como é que Deus fala com você. Eu imagino que não seja como uma voz como de trombeta. Mas entenda que essa voz que falava com João era uma voz de autoridade. Não era uma voz de que, eu vou ver se eu obedeço a Deus ou não. Era uma voz que impunha autoridade. Será que hoje Deus ele precisa falar bravo com você para que você entenda que Ele é a autoridade máxima? Sabe, tem uma história aqui na igreja que a pessoa uma vez me contou falando assim, eu só aprendi a obedecer a Deus quando Ele me colocou debaixo, quase com um pneu ou um caminhão, um carro passou por cima de mim. Deus ele precisa fazer isso para você entender que Ele é uma autoridade? Então, muitas das vezes parece que Deus tem que falar como voz de trombeta, para a gente entender que é uma voz de autoridade. Deus falou, vamos obedecer. Quando João aqui ele escuta a voz do Espírito, quando ele escuta a voz de Jesus, era uma voz como de trombeta. Mas hoje, quando Deus falar com você nas mínimas coisas, ou Ele só falar assim, é verde, é azul, eu quero que seja assim no fundamento, eu quero que seja assado, entenda que é uma autoridade falando. E aí lá em lá em Romanos 13, vamos ler Romanos 13 a partir do verso 2. Romanos 13, verso 2, fala o que acontece quando a gente escuta uma autoridade falando, e a gente pensa se vai obedecer ou não. Olha que coisa boa, Usa a setinha do teclado para mudar os versos. A setinha. Romanos capítulo 13, verso 1. Tá, é Romanos 13, 2. Vamos ler a partir do 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quando Deus ele fala, eu não trato a voz dele como de autoridade, imagina João. João ouviu uma voz como de trombeta falando, opa, a porta abriu, sobe agora. Imagina se João falasse assim, não, você não é autoridade. Você que está falando, eu não vou tratar como autoridade. João traria sobre ele mesmo condenação. Então, quando Deus ele fala assim, opa, é hora de subir, é hora de pegar coisa nova, é hora de viver desse jeito, e a gente trata como se fosse a voz de qualquer um, a gente está trazendo sobre si mesmos condenação. Então, é muito importante entender que, às vezes, aí vai falar assim, mas eu não estou mais no ministério de condenação. De fato, você é que traz para você essa condenação. Então, olha, aquele que resiste à autoridade, eu não estou falando nem de autoridades humanas,
Aquele que resiste ao que Deus fala, vai trazer sobre si mesmo condenação. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, eu não vou saber de cor, eu só sei que eu li isso quase agora. Lá em 2 Pedro, vai falar, é 1 Pedro 2, eu acho, 1 Pedro 2 ou 2 Pedro 2. Vai falar que Jesus, ele é a pedra principal. Ele é a pedra fundamental para que a obra de Deus funcione. Só que essa pedra fundamental, que pode trazer vida, pode trazer renovo, pode trazer transformação, é a mesma pedra que pode virar uma de tropeço, para que você tropece em todos os seus caminhos. É esse aí a gente lê até o 7, tá? Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados. Gente, olha que coisa perigosa. Você começa a ouvir o que Deus está falando, você começa a ver o modelo que Deus quer, mas aí você não obedece a palavra, o próprio Deus vai se transformar numa pedra para você tropeçar em tudo que você fizer. Então imagina, Deus chamando João, falando assim: João, sobe para cá. Aí João fala: não subo. Ali Deus, o próprio Jesus, já ia virar uma pedra para ele tropeçar em tudo que ele fosse fazer dali por diante. E isso não é diferente comigo e com você. Jesus, ele chama a gente para fazer uma obra. Vou pensar se eu faço assim, vou pensar se eu vou fazer daquele jeito. Se a gente não fizer, ele mesmo vai virar uma pedra, olha, que vai ser como aquela banana que a gente escorrega e cai, mas isso vai ser em todas as áreas. Então João ali, ele tinha esse discernimento espiritual de entender que ele teria que obedecer o que a voz estava falando. Então obedecer o que a voz estava falando traria esses benefícios. Vamos ver o verso 2 agora. Apocalipse 4, verso 2. E aí ele fala: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos lá. Ele se achou em espírito por quê, gente? Porque Jesus, ali na cruz, ele já tinha rasgado o véu, já tinha feito o acesso ficar livre. E uma coisa importante: toda a humanidade no antigo pacto estava morta nos seus delitos e pecados. Como que a gente sabe disso? Lá em Efésios 2:1, obviamente. Em Efésios 2:1 vai falar o quê? Que toda aquela humanidade estava morta nos vossos delitos e pecados. Mas aí a história acaba aí, ficou todo mundo morto para sempre. Não. Efésios 2:1 vai falar que todos estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Jesus vos deu vida. Então, o que é importante entender? Que João, ele teve acesso aí nas regiões celestiais, ou melhor, ir até esse local nos céus, porque o Espírito dele recebeu vida, porque Jesus deu essa vida. Então, quando a gente vê, mas por que João conseguiu, se todos estavam mortos espiritualmente? Porque Jesus já tinha morrido na cruz aqui. Jesus já tinha dado vida espiritual para todas as pessoas. É claro, gente, nessa época aqui, ainda existia o espírito de João, o espírito de Paulo, o espírito do fulano, do ciclano, mas a gente sabe que lá em Atos capítulo 2, vai tirar essas distinções e essa quantidade de espíritos. Por quê? Porque lá em Efésios 4:4, o 4:5, vai falar que hoje há um só Espírito. Então é muito importante entender que por que João conseguiu ser achado em espírito? Porque ali ainda havia separações de espíritos, cada pessoa tinha um espírito, porém, nesse momento da história, os espíritos já estavam purificados, digamos assim, eles já estavam vivos novamente. Por quê? Porque em outra época, eles estavam mortos espiritualmente. Abre para mim, por favor, em Efésios 2:1, só para a gente comprovar
que ali eles ainda estavam mortos, mas em Efésios 4, que é onde a gente está lendo, eles já tinham recebido vida. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Então, toda aquela humanidade que estava morta espiritualmente, Jesus dá vida no espírito delas. Então, é muito importante entender isso. Por que João conseguiu subir em espírito? Porque o espírito dele estava, digamos assim, né, ó, com acesso livre. O espírito dele estava limpo para poder ir até lá. Você está querendo falar? Pensei que sim. Então, ó, é muito importante a gente entender isso, que João ele só conseguiu chegar até esse local porque o espírito dele estava livre para esse local. E, gente, hoje o nosso espírito, que é o Espírito de Deus, tem essa liberdade também. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3:17, vai falar que aonde há o Espírito, há liberdade. Então, nós hoje temos essa liberdade de podermos ir até onde precisamos ir. Então, a gente tem acesso a ir a lugares que a nossa capacidade humana não pode. A gente consegue ajudar pessoas que a nossa limitação humana não consegue. E até João, naquela época ali, ele conseguiu usar o espírito dele para ir até o céu. Mas agora eu vou te falar o recheio desse bolo. O espírito de João, ele precisou subir, ele precisou ir até o local. Por quê? Porque ele não habitava naquele local. Então, aonde ele não habitava, ele deveria ir. Hoje, como não existe o espírito de João, ou melhor, não existe o meu e o teu espírito, existe o espírito do Senhor Yeshua. Esse espírito do Senhor Yeshua não precisa ir até o local. O espírito de Yeshua, ele já é presente em todos os locais. Por quê? Porque lá em Colossenses 3:11 vai falar que Cristo é tudo e está em todos. Então, em outras palavras, eu não preciso ir até o local. É só eu É só eu me concentrar aonde o meu espírito já está, porque ele já está em todos os locais. João, ele precisava ir. Então, suponhamos, se João lá naquela época tivesse que ir para a China, é um exemplo, ele teria que pegar o espírito dele e levar até a China. Hoje, o nosso espírito, diferente do espírito de João, porque não tinha ainda chegado em Atos 2, o espírito de João tinha que ir até os locais. Hoje é só a gente, ativar o local onde a gente precisa trabalhar, porque nós já estamos nesses locais. Então, estar hoje nas regiões celestiais já é uma realidade minha e sua. O nosso espírito já está lá. Basta a gente trabalhar nessas regiões celestiais, porque às vezes a gente fica preso só aqui nas coisas da terra. E lá em Apocalipse 2 ele fala que foi levado, em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, automaticamente ele conseguiu tudo isso, porque ele estava vivo espiritualmente e havia um trono no céu. Gente, trono é lugar de autoridade. Presta bastante atenção. A igreja hoje, ela não vai conseguir ter autoridade se ela não ficar nesse local. Enquanto a igreja viver com os valores humanos, ela não terá autoridade sobre nada. Então, para ter autoridade, eu preciso me encontrar, ou viver, na verdade, nesse local onde o meu espírito já está. Porque aí eu vou conseguir lançar palavras certas, aí eu vou conseguir convergir todas as coisas, que é um poder que foi dado à igreja, que está em Efésios 1:10, que é o poder de convergir todas as coisas a Cristo. Então, para que eu possa fazer todas essas coisas, eu preciso estar nesse local onde tem trono. E nós estamos nesse local já, lá em Efésios 2, verso 6, se eu não me engano, vamos dar uma lida? Efésios 2:6. Efésios 2:6 vai falar da onde Cristo colocou as pessoas que estavam mortas. Ele vai falar assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então já há um trono onde nós fazemos parte, que nós estamos assentados. Mas se eu não trabalhar de acordo com esse local onde eu estou assentado, a minha capacidade humana vai servir só para duas coisas, ou melhor, 3: ser animal, terrena e diabólica. Então, olha, o local onde eu preciso trabalhar, eu já estou presente. João teve que ser levado até lá. Hoje nós já estamos nesse local. Então, olha, quando a situação fica complicada, lembra, quem está no trono é que governa. Então, a sua palavra precisa ser de governo.
A sua palavra precisa ser de autoridade. A sua palavra não tem que ser de preocupação, porque você não está sentado num local de preocupação. Você está sentado num local de governo, de autoridade, de domínio completo. Porque todo esse poder foi dado à igreja, que é o que fala em Efésios capítulo 1. Todo o poder ele foi distribuído para a igreja. Então, por que a igreja, às vezes, ela não domina todas as coisas? Porque por mais que Cristo nos assentou nesse local, a gente prefere viver com os valores terrenos. Então, se você como igreja hoje se conectar a esse local onde você já está sentado, você vai lançar palavras de vida. Você vai lançar palavras de transformação. Você vai lançar palavras que mudarão a mente e o coração, e que lá em Atos fala que nada e nem ninguém vai poder resistir. Gente, é tão lindo que, se eu não me engano, é em Atos 6:9. Estou chutando muito alto aqui, talvez eu erre, viu, pessoal? Atos capítulo 6, verso 9, se eu não me engano, a gente coloca 6:9, ok, coloca no 10 para eu ver se é o 10. Isso. Coloca no 9 para a gente pegar só o contexto do que está escrito no 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha só, havia uma disputa com Estevão, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha que coisa poderosa. Quando você está lançando palavras desse trono, automaticamente ninguém vai poder resistir ao que sai da sua boca. Ninguém vai poder construir algo contra o que você está falando. Por quê? Porque você não vai estar falando algo destrutível. Você vai estar falando uma sabedoria imutável, uma sabedoria que ninguém vai poder mudar. Então olha a importância de hoje você viver nesse local do trono. João, ele chegou até esse local. Hoje você já está ambientado nesse local. Basta você buscar do Senhor. Senhor, qual que é a palavra? Senhor, qual que é a ordenança? Porque a porta está aberta. Assim como a porta estava aberta para João, a porta está aberta para você. Mas você prefere ficar segundo os padrões humanos. E aí, aqui, tinha pessoas que estavam disputando com Estevão. Mas Estevão, em momento nenhum, saiu do trono. E por ele não sair no trono, ninguém conseguiu destruir a palavra que ele falava. E, gente, isso não é um poder que estava só sobre Estevão. Se você for ver, Pedro viveu isso também. Lá em Atos capítulo 5, verso 39, coloca para mim, por favor, Atos 5, 39. Olha o que aconteceu ali também, ó. Atos 5, verso 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser desachados também combatendo contra Deus. Então a obra que vem de Deus, ninguém vai poder desfazer. Então, se você vive nesse trono, se você vive neste local de autoridade, que é onde João estava chegando, né, automaticamente você vai estar fazendo uma obra que ninguém poderá destruir. Aí você pensa assim, mas eu estou fazendo uma obra, mas ninguém está sendo convergido. Mas ninguém está destruindo o que você está fazendo. Eles podem tentar. Aqui está falando sobre tentativas de destruir. Mas a confirmação que vem de Deus para mim e para a sua vida é que ninguém vai conseguir destruir. Podem tentar, mas conseguir não vão. Então é muito importante a gente guardar essa informação. Porque, se você começa a fazer a obra, mas aí depois você vai para a carne, você desanima. E aí, lá em Gálatas 6, verso 9, olha o que a palavra de Deus nos entrega como benefício. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos, é uma ordenança de Deus, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos, se a gente não desfalecer. Então, muitas das vezes a gente está no trono e a gente está lançando palavras de vida eterna, a gente está lançando versículos, mas aí a gente cansa, porque a gente vem para a nossa parte terrena. E aí, quando a gente vem para a nossa parte terrena, é quando a gente começa a ver, não está dando resultado aqui, não está dando coisa boa ali, não está dando coisa boa ali. Isso vai fazer a gente se cansar.
E o apóstolo Paulo, gente, ele briga com essa igreja de Gálatas, quando ele chega em Gálatas 3:3, e ele fala assim: olha, vocês começaram tão bem no Espírito, e agora vocês estão tentando aperfeiçoar a obra na carne. Então, muitas das vezes o que acontece? A gente está no trono, mas a questão é se manter nesse trono. E como é que a gente se mantém nesse trono? Através de 3 obras assim que eu falo que são cruciais para alguém se manter no trono: palavra do novo e vivo caminho, a oração, que não é direcionada, mas aqui é que enche tudo e todas as coisas, e talvez a terceira etapa, que seja a mais complicada de todos: ter comunhão um com os outros. Por quê? Porque por mais que às vezes você saiba muito da palavra, ou você saiba muito bem como convém orar, aí você vai falar assim: pelo amor de Deus, a Bíblia fala que a gente não sabe como convém orar. Você só não sabe como convém orar se você não for da liberdade de adoração. Se você é da liberdade de adoração, você sabe como convém orar. Então, muitas vezes você sabe como convém orar, e você sabe como deve ser a palavra, mas aí você não tem comunhão, você não tem o que está escrito lá em Efésios 4, verso 16, que fala que todo o corpo precisa estar bem ajustado. Então, se eu uso a ferramenta da palavra, eu uso a ferramenta da oração, mas eu não estou bem ajustado, gente, presta atenção, a gente começou a ler Apocalipse, e Apocalipse em momento nenhum era sobre João. Eu estava pensando nisso ontem, quando eu estava estudando essa carta, aliás, quando eu estava estudando essa parte do estudo, porque a gente escreve carta para 7 igrejas, mas em momento nenhum dessas 7 igrejas, Jesus chega para João e fala assim: nossa, João, te amo. Até o dado momento, tá, gente? Nossa, João, como que você é um obreiro que eu não tenho do que se envergonhar? Em momento nenhum das 7 cartas é citada alguma coisa a respeito de João. Por que eu estou te falando isso? Porque servir a Deus, fazer a obra de Deus, não é sobre a gente, é sobre ter comunhão com aqueles que precisam se achegar à palavra. Então, de nada vai adiantar você ter a palavra, você ter a oração ideal, mas você não ter perto de você as palavras, ou melhor, as pessoas que Deus quer que você se comunique. Deus queria que João se comunicasse com 7 igrejas, e aí eu te lanço essa pergunta: e se João não tivesse relacionamento com essas 7 igrejas? E se João não gostasse dessas 7 igrejas? Você já parou para pensar nisso? Se Deus falasse assim: João, agora você vai escrever uma carta para a igreja de Filadélfia, e aí João aqui fala assim, ó, para Filadélfia? Não me passa qualquer outra igreja que eu escrevo, para essa daí, não. É a mesma coisa hoje, gente. Muitas das vezes a gente sai do trono por causa das pessoas que Deus nos confiou. E aí é que vem um segredo espiritual muito grande. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, capítulo 2, não, desculpa, 1 Coríntios 9, versículo 2, olha o que ele vai falar para a igreja. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Se você não tiver a palavra, não tiver a oração, e você não tiver esse selo, que são as pessoas, automaticamente você está saindo do trono. E, gente, a característica de viver no trono, talvez você vai falar assim: ah, mas viver no trono é só benefícios muito bons. Eu vou reinar, vou fazer o que está lá em Romanos 5,17, eu vou reinar em vida, e aí você fala que eu estou vivendo na abundância da graça. Sim, gente, você vai reinar em vida, mas existe uma característica específica que sai do trono. E aí talvez agora você descobrindo qual é essa característica específica, você fale assim, ó, vou querer sair do trono é agora, então. Vamos lá para Hebreus capítulo 4, verso 16. Gente, isso é o que sai do trono, e se você estiver do trono, isso vai ter que sair de você também. 4:16. Se você estiver no trono, isso vai precisar sair de você também. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Se você estiver sentado no trono da graça, isso vai ter que sair de você, para que possamos alcançar misericórdia, graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se você estiver sentado no trono,
que é um local de autoridade, que é um local de onde você já está presente, vai sair graça de você. Aí você vai falar assim, mas o que é graça? É eu perdoar as pessoas, é eu ser muito bonzinho, é eu falar que Jesus me perdoou? Gente, a graça no novo e vivo caminho é um pouco mais profundo do que isso. Lá em 1 Coríntios 15:10 vai dar um respaldo do que é graça hoje. A graça hoje é você trabalhar mais do que todo mundo. Então, se hoje você estiver sentado no trono, automaticamente você vai produzir trabalho. Você não vai estar sentado no banco, você não vai ter zero serviço. Então as pessoas falam assim, eu estou no trono, eu estou assentado no trono. Muitas das vezes pode ser o trono de Satanás, porque não faz trabalho nenhum. Então, muitas das vezes as pessoas de fato, agora eu peguei um respaldo do que foi falado um dia em reunião. Muitas vezes as pessoas podem até estar em um trono, mas não é o trono da graça, não é o trono de Deus. Então, muitas das vezes o que está acontecendo? A igreja fala, eu estou assentado no trono. Mas no trono não tem que sair graça, como a gente acabou de ler. E graça, gente, verifica, é a gente trabalhar mais do que todos. Então, é impossível você falar que você está sentado no trono e não está saindo trabalho de você. Não está saindo obras de você. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, vai sair obras de você, automaticamente. E vão ser obras de Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu estou sentado no trono. Mas só vai cancelando o trabalho, só vai diminuindo, ao invés de estar fazendo aquilo que Pedro fala, lá em 1 Pedro, acho que é 2 Pedro 3,15, acho que é 2 Pedro 3,15 ou é 1 Pedro 3,15, mas acho que é mais 2 Pedro. 2 Pedro 3,15 fala assim, é 3,18. Esse é o, não é o 18 também. Esse aí eu não sei onde. Esse sim, Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. O plano de Deus é que a gente cresça, cresça e cresça. Mas para eu crescer na graça, eu tenho que crescer em obras. E eu só vou crescer em obras se eu viver no trono. Mas o que acontece? Muitos falam que estão assentados no trono, mas não cresce. Não cresce em obras. Então, um benefício que existe daquele que vive no trono é crescer em obras. E isso, gente, não é algo que vai partir de nós. Talvez você vai falar assim, mas eu vou crescer em obras porque eu vou ficar procurando obras para fazer. Não, as obras vão se manifestar em você, porque é uma capacidade que vem dele. Lá em 2 Coríntios 3,5, vai falar que não que a capacidade venha de nós mesmos, mas a capacidade vem de Deus. Então, do nosso interior vai fluir obras, e obras de vida, aonde a gente precisar. Então, vai fluir sempre mais trabalhos do nosso interior. Trabalhos que nem a gente um dia imaginou que seríamos capazes de cumprir. E aí, voltando lá em Hebreus 4,16, que do trono não vai sair só mais trabalhos, né? Vai sair mais coisa também, além de muito trabalho. Vai sair, vamos ver, vai sair misericórdia. É que eu pulei a misericórdia. A misericórdia hoje, gente, nós precisamos entender que é principalmente relevar e entender que às vezes o outro vai levar muito tempo para aprender. E isso é uma coisa muito, muito, muito difícil de sair do nosso interior. E só é possível sair do nosso interior misericórdia para o outro quando a gente está nesse trono. Então, quando não sair misericórdia do seu interior, que é paciência com o outro, que é sustentar o outro, que é permitir a porta aberta para o outro, é porque você saiu desse trono. Então, do trono de Deus, se é que você chegou nesse trono, e você chegou porque Deus colocou todos assentados nesse trono, precisa sair misericórdia, precisa sair paciência, precisa sair, a falta da urgência que a gente às vezes coloca, como se fosse urgente, e não que não fosse. A palavra de Deus, ela é uma palavra aplicável e que seja aplicada. Mas, muitas das vezes, a gente coloca essa urgência como se ela tivesse que ser vivida hoje pela pessoa. Ou como se ela tivesse que ser praticada agora pela pessoa. Calma, você precisa ter paciência, porque isso é um fruto do Espírito. E quando a gente não tem paciência com a gente,
Porque às vezes você também não vai praticar a palavra de Deus tão fácil ou tão rápido assim, ou quando você também não tem paciência com o outro, isso mostra falta de misericórdia, às vezes consigo mesmo ou com os outros. E do trono sai essa misericórdia, do trono vai sair essa paciência, além dessa graça que também vai sair. Coloca lá em Hebreus 4,16, misericórdia, graça, e tem mais alguma coisa aí, além de misericórdia e graça. Tem ajuda em tempo oportuno. Então você vai se tornar uma pessoa que vai ter resposta para a sua vida e para a vida das outras pessoas, porque do trono onde você está assentado, do trono onde você vive, vai sair a ajuda necessária. E aí, gente, tem uma profecia não, que é uma garantia, já que está isso em Corinto, só não vou saber aonde. Ele fala que as tribulações que a gente passa é só uma desculpa para que a gente possa consolar outros. Então é muito importante entender que hoje tudo o que a gente passar, os recursos que a gente precisar vai sair do nosso interior. Porque dentro de nós habita já todas as riquezas. Colossenses 3:3. Não, é Colossenses 2:3, se eu não me engano. Colossenses 2:3 vai falar isso, ó. Lá, desse trono, vai sair todos os tesouros que a gente precisa. Então, tudo que você precisar, você vai ter respaldo, você vai ter resposta. E aí você vai conseguir viver uma qualidade do reino de Deus, que é só quem está nesse trono pode viver. Que é ter a paz que excede todo entendimento. E Filipenses 4:7, se eu não me engano. Joga lá para mim, por favor. Filipenses 4, verso 7. Filipenses 4:7 vai falar: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você tem noção que os seus sentimentos não vão andar aflorados? Sim, seus sentimentos não vão andar de forma desequilibrada. Por quê? Porque o próprio Jesus vai guardar todos eles. Então os seus sentimentos não vão andar que nem o coração, que é quando a gente vai fazer um exame e o coração está assim, ó, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Não, os seus sentimentos vão andar equilibrados. Por quê? Porque eles vão ser guardados pelo próprio Cristo Jesus. Então aqueles que vivem nesse trono, que é onde João estava se achegando, né? João estava ficando próximo, é o local onde a gente já está. Então hoje você não é só um participante da manifestação de Deus. Hoje você é alguém que é um só espírito com Deus. E hoje você sendo um só espírito com Deus, como é que estão os teus sentimentos? Como é que está o teu coração? Como é que está a obra que você está fazendo? Tudo isso é muito importante levar em consideração, porque nessa carta que a gente vai ver de Apocalipse 4, a gente vai ver as aparências de Jesus, a gente vai ver como os seres espirituais se portam lá no céu. E se de fato você é um ser celestial, a sua natureza humana, ela precisa morrer, como fala em Colossenses 3:5. Eu não posso estar dando alimento para a minha natureza humana, porque enquanto eu alimentar minha natureza humana, quem vai poder me ajudar? Sabe, eu até lembrei de Chapolin, né? Quem poderá me defender? Nada e nem ninguém vai poder me defender enquanto eu viver com as minhas naturezas humanas afloradas. Porque eu só vou ter a ajuda necessária se eu viver no trono. Se eu viver neste trono, eu vou ter ajuda. Ah, Lucas, mas que hora que a ajuda aparece? Qual é a ajuda que vai chegar? A ajuda que vai chegar eu não sei. E o tempo que ela vai chegar, a palavra de Deus fala que é no tempo oportuno. Deus sabe a hora certa que a ajuda tem que chegar. Deus sabe a hora certa que Ele precisa falar. Deus sabe a hora certa que as coisas precisam acontecer. Muitas vezes você fala assim, mas agora que eu sou jovem, ou melhor, né, talvez para um outro lado, eu já tenho muita idade, as coisas tinham que acontecer agora. Ei, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. A gente leu isso hoje em Gálatas 6:9. No tempo certo você vai colher tudo o que você tem plantado. No tempo certo, se você não desanimar,
tudo vai chegar até você. Então hoje eu e você como igreja podemos viver esse arrebatamento aqui que João viveu, porque nós já estamos presentes nesse local. E para concluir esse verso, eu gostaria só de deixar muito claro para você como igreja, que você não pode estar querendo mudar só coisas aqui na terra estando lá no céu. Porque muitas pessoas falam assim, já que eu estou habituado no céu, eu vou pegar o que está no céu para trazer na terra. Não, existem pessoas, existem seres espirituais, existem atributos espirituais que dependem da sua oração e do seu discernimento espiritual. Por que eu estou te falando isso? Porque lá em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo ele fala, se eu e você como igreja hoje tentar buscar atributos espirituais só para resolver problemas humanos, a gente vai ser tido como um dos maiores miseráveis de todos os homens. Então não é porque eu estou no trono que eu vou querer trazer do trono um carro novo, eu vou querer trazer do trono algo humano que eu sonho. Todas as coisas vão ser supridas sobre a sua vida, principalmente coisas humanas. Mas você não pode se limitar. Tem uma versão que fala sobre limitação. Você não pode limitar a sua visão somente para coisas terrenas. Você precisa entender que existem seres espirituais que estão dependendo do teu posicionamento. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis da gente aceitar. Porque se isso não fosse verdade, o apóstolo Paulo lá em Efésios 3, 14, ele não se colocaria de joelho diante de Deus. É uma oração que ele faz, né? Ele não se colocaria de joelhos diante de Deus, verso 15 agora, para orar pela família que estava também nos céus. Então talvez você ache que isso é algo que a sua mente humana pode não compreender hoje, mas existem partes do corpo de Cristo nos céus que precisa que você ore por eles também. E como é que eu vou orar por partes do corpo de Cristo que eu nem conheço? Lucas, mas eu tenho que orar por quem que está lá no céu? Minha capacidade humana e a tua capacidade humana não entende. Por isso que é importante eu estar sentado nesse trono e falar assim, Senhor, agora que a oração seja direcionada para quem for necessário. E aí o Espírito ele vai distribuindo essa oração de acordo com a multiforme e graça e sabedoria de Deus. Então, essa é a informação da aula de hoje, gente. Guarde tudo isso que o Espírito está te falando. Por quê? Porque o céu está aberto, a porta está aberta, mas durante quanto tempo? Eu sei que talvez isso não vai se enquadrar ainda para mim e para a sua vida. Mas lá em Hebreus 6, os primeiros versos vão falar que aquele que recebeu a boa notícia, que provou da boa palavra, né, e viveu coisas do mundo do porvir, a porta fecha e não vai ter outra chance. Então, talvez, isso possa estar muito próximo da minha e da sua vida. E a gente não pode estar arriscando isso, por causa de picuinha, por causa de sentimentos humanos. O teu sentimento humano, por mais que no teu interior ele seja muito grande, ele é muito pequeno comparado à glória que Deus te deu. Ah, Lucas, mas eu estou sentindo muita raiva, eu estou sentindo muita tristeza, eu estou sentindo muita humilhação. Esse muito ainda é pouco perto do que Deus deu para você. Então, às vezes você está falando assim, mas eu não vou fazer a obra por causa disso, eu não vou fazer a obra por causa daquilo. Ei, isso é pequeno perto do que você recebeu de Deus. Então, aproveita nesses inícios de cartas de Apocalipse que a porta está aberta. E se Deus está dando essa palavra para mim e para você hoje, é porque essa porta está aberta. E se essa porta está aberta, é porque você precisa buscar aquilo que você tem que fazer no seu chamado. Então, olha, ouvidos espirituais abertos para ouvir o que Deus está te falando, olhos iluminados para enxergar a obra que você está fazendo e, principalmente, obedecer a Deus em tudo o que Ele fala, sem duvidar. Para encerrar a aula de hoje, eu quero deixar uma palavra para você que se encontra lá em 1 Coríntios 15, 58. Ele fala exatamente sobre a constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, quando a sua mente humana falar, está sendo em vão, volta para o trono. Quando a sua mente humana falar que não vai dar certo, volta para o trono. Quando a sua mente humana falar, nada disso vai dar certo, retorne para o trono, que é da onde vai sair a ajuda que você precisa, a graça que você precisa para operar mais trabalho onde o Senhor te colocou e misericórdia para você aguentar o fraco na fé. Fazendo tudo isso, o resto se torna um fardo leve, que é o que diz a palavra do Senhor. Então, basta a gente viver nessa graça e apostolado que foi dado a mim e a você, que todas as outras coisas aí sim vai contribuir para o nosso bem. Então, essa é a aula de hoje, lembrando que hoje à noite a gente tem culto na Jacuí às 18 horas, às 19 aqui na sede, lembrando que tem o Pix da igreja para você fazer aquela oferta que precisa ser feita para fachada, precisa ser feita para pagamentos de água, luz, internet. Então, não deixe de ofertar. Eu sei que o QR Code está aparecendo exatamente aqui na tela agora. Então, não deixe de ofertar. Lembrando que você traga também sua primícia. E um outro detalhe muito importante. Quer ofertar para fachada? Escreva na descrição lá do Pix. É para fachada. E aí, aquele dinheiro, vai ser uma porta fechada que ninguém vai mexer para outra coisa. Então, que você aproveite todas essas oportunidades para ofertar ao Senhor e lembrar, a porta abriu. Vou aproveitar essa oportunidade em nome do Senhor Yeshua. Amém.